O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, é sempre um motivo de alegria para nós, cristãos católicos, celebrarmos, termos a oportunidade de celebrarmos uma festa, uma novena ou uma trezena em honra à Mãe de Deus, em honra à Nossa Senhora. Somos felizes, nós somos cristãos católicos felizes e devemos manifestar essa nossa felicidade, devemos externar essa nossa alegria, porque nós temos uma mãe que nos
foi dada por Deus, essa mãe que nos foi apresentada pelo próprio Cristo no alto da cruz. E essa mãe não é uma mãe qualquer, mas é uma mãe que nos acompanha. É uma mãe que nos acompanha. É uma mãe que sempre se faz presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Ela se faz presente na alegria. Nós agradecemos a sua intercessão. Nas nossas aflições, a ela nós recorremos. De maneira alguma nós queremos colocá-la no lugar de Deus, de forma alguma. Nós temos consciência do que ela representa para nós e do lugar que ela deve ocupar, não só nos nossos corações, não somente nas nossas casas, e também na nossa igreja. Nós sabemos o lugar que essa mulher, que essa Maria, pobre de Nazaré, deve ocupar na nossa vida. Ela não é Deus, mas se tornou uma grande cooperadora de Deus no seu grande projeto de resgatar, de salvar a humanidade. A Maria, meus queridos, devemos sempre prestar as nossas homenagens, porque ela se destaca entre todas as mulheres como aquela que teve uma abertura de coração para ousar os sonhos de Deus. Ela abriu o coração, embora no seu coração tivesse algumas dúvidas, algumas interrogações, que ao longo do processo Deus, através dos acontecimentos, Deus lhe foi mostrando. Hoje nós temos como tema Maria, Consoladora dos aflitos. Quantos títulos são atribuídos a Maria? Quantos títulos? Nós não conferimos títulos a quem não tem muita importância e não tem muita presença, muito significado para nós. Se confere títulos a quem tem um grau de importância muito grande, que colabora com a construção do mundo, da sociedade, das famílias. Olhando o folheto litúrgico, nós temos na oração da Assembleia parte da ladainha de Nossa Senhora. E aí nós temos vários títulos da Nossa Senhora. Mas hoje, de maneira especial, Maria, Consoladora dos aflitos. A aflição
um sofrimento, meus queridos, causado pelo desgosto, pela tristeza, ocasionado por alguma dificuldade. A aflição nos vem também pelo excesso de preocupação, de ansiedade ou angústia. E nós percebemos no mundo em que vivemos os vários tipos de aflições. Aflições de foro interno, aflições causadas por processos externos. Quantas pessoas aflitas por causa da religião, quantas pessoas aflitas por causa da própria sociedade que não lhes dá oportunidade, quantos aflitos entre nós porque não tem um bom emprego, não tem renda suficiente para manter a sua casa, manter a sua família. Quantos na própria religião estão aflitos? Aflições essas causadas muitas vezes pelos fardos pesados que muitas vezes nós, cristãos, católicos, colocamos nos ombros dos outros. Acredito que ainda está fresco na nossa memória o Evangelho de domingo. O Evangelho de domingo. Quando o próprio Cristo, voltando para os discípulos e para os apóstolos, ele faz um convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso da cruz, e eu vos aliviarei. O verdadeiro Consolador, meus queridos, de nossas aflições, disso nós não podemos negar, é Jesus. Jesus Cristo. Ele é o grande Consolador das nossas aflições. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, diz Jesus, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus é o nosso verdadeiro Consolador, o Consolador dos aflitos. Maria é a nossa intercessora. Maria é aquela que intercede por nós, e a ela nós recorremos diante daquilo que vem ao nosso encontro, que nos causa tristeza, que nos causa dor, que nos causa sofrimento. A ela nós recorremos a sua intercessão junto a Jesus. E o quanto ela intercede, o quanto ela, intercedendo a Cristo, busca aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E a gente pergunta: por que tudo isso? Por que Maria intercede junto a Deus por nós? Por que ela nos consola nas nossas aflições? Meus queridos, olhando a Sagrada Escritura, olhando a figura de Maria, quantas aflições
Quem mais pode entender o sofrimento e a dor do outro, a não ser quem passa também pela dor e pelo sofrimento? Quando nós olhamos a figura de Maria, desde a visita do anjo, a sua vida foi um transtorno, a sua vida foi de aflição. A primeira coisa, não consegui compreender o mistério de Deus. Coisas que também nos afligem. Quando de repente nos acontece algo que nós não conseguimos fazer uma releitura da vontade de Deus naquele acontecimento da nossa vida. Maria esteve aflita. É tanto que o anjo, como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer isso? Por mais que o anjo disse a ela: o Espírito vai te cobrir com a sua sombra e você vai ficar grávida. Para a cabecinha daquela menina de Nazaré, não foi suficiente para compreender os desígnios do Senhor. Outro momento de aflição de Maria, meus queridos, é a não aceitação de José. Ela estava prometida em casamento, de repente aparece grávida, o seu noivo quer rejeitá-la. Podemos imaginar a aflição daquela jovem mulher discriminada, grávida. Podemos imaginar. Outra aflição de Maria: andar no lombo do burro ou do jumento, grávida, indo para o recenseamento. Que aflição! Que aflição para essa mulher, meus queridos, não encontrando lugar para que pudesse dar à luz de forma digna àquele que viria salvar a humanidade. Todas as portas se fecharam, não se encontrou lugar algum a não ser o estado para que ela pudesse dar a luz. Imagine, ou imaginemos, a aflição de Maria, quando de repente anunciam a ela: olha, quer matar teu filho. Herodes quer matar o menino. Podemos imaginar a aflição dessa mãe e a aflição de várias mães que de repente também têm a vida dos seus filhos ameaçadas. Quanta aflição desse coração! A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no tocante à vida dessa mulher, são muitas aflições. Aflição quando perdeu o filho. Foram para Jerusalém e lá se perdeu o filho querido. Você que é mãe, já imaginou seu filho se perder?
Já imaginou a aflição no seu coração? Maria perdeu o filho. Ele ficou. Voltou atrás. Elevou parte do seu coração. Mas o que nos deve chamar a atenção dessa mulher, meus queridos, não é só o tocante à sua pessoa. Como eu disse, nós nos compadecemos do sofrimento do outro a partir do momento em que nós também soframos na fé. Vejam bem, certa vez ela foi convidada para uma festa de casamento e ela percebeu a aflição que aqueles doentes iriam passar. E mesmo antes, meus queridos, daqueles noivos recorrerem a Jesus, não sabemos se iria recorrer, porque talvez eles não tinham a consciência de quem era Jesus, mas Maria estava atenta. Maria estava atenta. Só nessa passagem, meus queridos, confirma para nós essa titularidade da Nossa Senhora. Só nessa passagem, consoladora dos aflitos. Só nessa passagem, ela intercede. Ela vai até Jesus. Olha para eles. É como nós acreditamos que lá no céu também, diante de tantos pedidos que a ela nós recorremos, ela deve falar com o seu filho. Olha para ele. Olha para eles. Está intercedendo, olhando por mim, por você, olhando por nós, pela nossa igreja. Essa é Maria. Meus queridos, vamos perceber a aflição desta Maria quando seus vizinhos, seus amigos vinham falar do seu filho. Seu filho está doido. Ele está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, e o que ele está fazendo está incomodando os poderosos. Imaginemos o coração dessa mãe, a aflição dessa mãe. É tanto, meus queridos, que Maria, juntamente com os primos de Jesus, vão no encontro dele. Não sei se você se lembra dessa passagem, quando fala com Jesus assim: sua mãe e seus irmãos estão aí à tua procura. E Jesus pergunta: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E ele mesmo dá a resposta: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Alguns estudiosos bíblicos nos dizem que Maria e seus irmãos e os primos de Jesus estavam lá justamente para poder recolher Jesus, porque a notícia que tinha chegado a Maria é que Jesus estava com um problema de cabeça muito grande, estava doido, e ela foi lá para poder resgatar, para conduzir o bom filho até a casa. Meus queridos,
A aflição de Maria no caminho da cruz. A aflição de Maria no caminho da cruz. Podemos imaginar, vendo seu filho, depois de toda a tortura sofrida, de todo escárnio, sendo obrigado a levar uma cruz para que nela pudesse ser morto. E ela estava lá, no caminho, com o coração aflito, vendo fazer aquilo com seu filho amado. Ela estava lá, de pé. A aflição não é desesperar. A aflição não é sinônimo de desespero. Na aflição, nós somos chamados a fazermos também uma experiência com Deus. E na aflição, nós temos um momento de reconhecermos que de fato Deus é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Na aflição, meus queridos, ela nos leva a aproximar de Deus. Porque a ela nós temos esse título, consolador dos aflitos. Nós igreja, temos a ela esse título, Maria, consoladora dos aflitos. Que Nossa Senhora continue a interceder pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa diocese, para que nós não nos deixemos perder em meio às nossas aflições, mas que seja um momento para fazermos a experiência profunda de Deus na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.